Voltamos com o JR. Você com certeza conhece ou já ouviu falar da campanha Setembro Amarelo. Desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, organiza nacionalmente essa ação que ajuda a salvar vidas. Amarelo é a cor da empatia, pelo menos no mês de setembro, quando ela nos faz olhar para o outro com carinho, pensando em tudo que pode estar escondido por trás de uma fachada de felicidade, ou para aquele amigo que está claramente mais triste que o normal, ou para nós mesmos, entendendo que nossa mente também pode adoecer. O Setembro Amarelo quer chamar atenção para problemas psicológicos e uma das maiores consequências deles, o suicídio. Por que a gente fala que é tão importante, né, essa campanha do Setembro Amarelo? Porque ela visa a prevenção. Mais de 90%, estima-se que até 95% dos casos poderiam ser passíveis de prevenção, uma vez que a maior parte das pessoas que tenta suicídio, ela tem um transtorno mental. Nesse ano, com o slogan "É preciso agir", a campanha ganha ainda mais força e importância, já que esse momento de incertezas e isolamento social pode potencializar e até causar esse tipo de problema. Quando a gente está pensando em estar emocionalmente bem ou psicologicamente bem, a gente não percebe, mas tem várias coisas acontecendo para que isso esteja bem, né? A gente está podendo se alimentar direito, a gente está podendo sair para trabalhar, a gente pode ver os amigos, conversar, ir para algum lugar, descansar no fim de semana, né? As crianças estavam podendo ir para a escola, ver os professores, ter atividades que gastam a energia delas durante o dia. E aí, quando a gente está falando de uma pandemia como a qual a gente passou, a gente está falando de uma perda, né, de diversas dessas coisas, né? Então, já não se vai mais à escola, já não se vê mais os amiguinhos, já não se pode mais passear, muitos é casa-trabalho, trabalho-casa, com extremo cuidado, a gente já não vê o sorriso das pessoas na rua, né, só com os olhos. Enfim, então, quando a gente está falando de uma pandemia como essa, a gente está, sim, falando de um risco aumentado para o desenvolvimento de algum adoecimento em saúde mental, né? As crianças e adolescentes foram diretamente afetadas pela pandemia nesse sentido. O atendimento a esse público aumentou por aqui e em todo o país, já que nessa faixa etária foi grande a mudança de rotina e maior o isolamento, com o cancelamento das aulas presenciais, por exemplo. Isso acende ainda mais o alerta. Crianças e adolescentes também têm problemas psicológicos e também podem ter pensamentos suicidas. Por que é importante falar de suicídio na infância e adolescência? Estima-se que nos últimos anos tenha crescido em 30% o suicídio entre crianças e principalmente adolescentes. Os adolescentes, eles têm uma impulsividade, né, que é a característica da fase, mas não é esse o principal sintoma que a gente deve ficar atento, e sim os sinais de desesperança. Quando ele começa a expressar que ele não vê mais sentido na vida, que ele tem um entristecimento profundo, que ele não consegue enxergar um futuro promissor, é um dos sinais de alerta para a gente olhar para esse adolescente. Alterações, por exemplo, muito bruscas no comportamento. De repente, era um adolescente que era bem expansivo, comunicativo, e ele se retrai. Ou um adolescente que era muito retraído e, de uma hora para outra, ele fica muito expansivo. Alterações no sono. De repente, adolescente que começa a apresentar uma insônia. Para tentar ajudar outras pessoas na luta contra esse adversário implacável, é preciso ficar atento aos sinais e também aos agravantes. Os mais comuns, então, depressão, como você mesma falou, transtorno afetivo bipolar, esquizofrenia. E aí, assim, se a gente tem mais de um transtorno mental acometendo, como, por exemplo, o uso de bebida alcoólica, o uso de drogas, que é tão comum, né, está associado, isso potencializa ainda mais o risco de suicídio.
E para se ajudar, também é possível ter algumas atitudes que podem evitar quadros mais graves. E algumas coisas já são bem conhecidas de todo mundo, da importância de se alimentar direitinho, de fazer exercício, né? Tem muitas pessoas que relatam até terem conseguido sair de quadros mais agravados, colocando em prática essa questão de fazer exercício físico, né? Alguns hábitos que a gente chamaria mais psicológicos e emocionais também, como aprender a aceitar os sentimentos, aprender a falar do que está sentindo, procurar ajuda em algum lugar. Seja esse o lugar que você se sente à vontade, num consultório de psicologia, buscando um tratamento lá na estratégia do seu bairro. Tem algumas pessoas que se sentem amparadas dentro de igrejas ou de ambientes assim que envolvem espiritualidade. Mas é isso, quando a gente pensa em saúde mental, a gente tem que pensar que nós estamos trabalhando nela ou não diariamente. Então, quando você cuida de você, cuida dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, até mesmo dos seus comportamentos, você está prevenindo para não chegar lá. Nos dois casos, para ajudar outras pessoas ou para ajudar a si mesmo, o procedimento padrão é buscar ajuda no posto de saúde mais próximo para que seja feito o devido encaminhamento, já que há lugares especializados para esse tipo de tratamento. Dá para procurar ajuda na estratégia de saúde do seu bairro, né? Conversar lá com a enfermeira, explicar o que está acontecendo. Ela vai te encaminhar para o local onde você vai poder receber a ajuda que você está precisando. Outro local que se pode procurar ajuda hoje é diretamente no CAPS, principalmente quando a gente está falando de casos mais agravados, né? Você, de repente, começou a pensar, a ter pensamentos de morte, ou conhece alguém que está pensando dessa maneira, ou até que já tentou algo relacionado a isso. Então, o CAPS é um lugar onde você pode receber um atendimento mais emergencial em relação a isso. É importante também saber que existem dentro dos municípios, vamos dizer assim, formas de tratar os vários níveis, né? Então, às vezes, aquelas pessoas que estão numa situação de saúde mental leve, moderada, elas têm a oportunidade de receber psicoterapia no Centro Municipal de Atenção à Saúde Mental. E as pessoas que estão aí numa situação já mais agravada, então elas acabam podendo receber ajuda ali no CAPS.